Você tem a oportunidade de ter as imagens mais lindas da TV brasileira aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, onde você estiver. Que bom, né? Outra oportunidade bacana é o nosso YouTube. Você acessa o YouTube, TV Aparecida, curte a nossa página, olha, compartilha também, muito fácil, assim você compartilha aquilo que é bom, né? E acompanha a gente, 5 minutos com Deus, as entrevistas, tudo você encontra lá, assim você pode assistir novamente. Quero agradecer o carinho, o seu carinho, a sua atenção, de você que deixa o seu comentário, escreve lá para nós, poxa, tão importante isso, muito obrigada sempre, tá? 5 minutos com Deus já está no YouTube, é só acessar lá e compartilhar. E assim você faz aquilo que é bom, compartilhar coisas boas, né, Padre? Se Deus quiser, né? E olha que maravilha que a TV sempre traz para nós, né? A possibilidade da gente vivenciar bem esse tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é tempo de caminhada para a Páscoa, viu? E a melhor caminhada para a Páscoa é quando a gente vai se purificando interiormente, vai se preparando para ter o direito de cantar uma aleluia de dentro para fora, viu? Cantar só por fora. E a gente tem hoje, Dani, um privilégio muito especial. A gente vai poder bater um papo com o presidente da CNBB, da Conferência dos Bispos do Brasil, presidente do CELAM, né, mesmo da Conferência Latino-Americana e Caribe, arcebispo de Porto Alegre, nosso querido Dom Jaime. Bom dia, Dom Jaime. Bom dia, padre. Um bom dia também a todos os que seguem a TV Aparecida. Então, estamos aqui, o senhor passou o final de semana conosco, abrindo a campanha da fraternidade e já estamos mais uma vez explorando um pouquinho do seu tempo. Mas a gente quer saber exatamente, entende, vivenciar esse tempo da Quaresma, tempo que a gente fala bastante na questão de confissão, celebração penitencial, tudo aquilo que vai assim nos preparando para a Páscoa, né? Eu queria que o senhor então pudesse dizer para nós por que essa ênfase que a gente dá de conversão, até de confissão, nesse tempo quaresmal. Sacramento da conversão. Conversão é resposta ao convite de Jesus, vem e segue-me. E certamente todos nós, ao longo da nossa busca, da nossa realização enquanto vocacionados ao matrimônio, à vida leiga, à vida consagrada, ao ministério ordenado, buscamos nos sintonizar sempre mais com a versão de Deus para a humanidade de todos os tempos, ou seja, o Evangelho. Nós somos pessoas frágeis, limitadas, às vezes trazemos contradições, às vezes trazemos ambiguidades, e a confissão é esta prática, esse sacramento que a Igreja nos oferece, nos presenteia, por assim dizer, para reconhecer essa nossa condição e, ao mesmo tempo, nos comprometer a entrar ainda mais em sintonia com esta versão de Deus para a humanidade de todos os tempos, o Evangelho. Também dizemos que o sacramento da penitência, né? Ou o sacramento da confissão, talvez na linguagem mais simples do nosso povo, é o reconhecimento e o louvor, ao mesmo tempo, da santidade de Deus e da sua misericórdia, para com todos aquelas que se reconhecem frágeis, sim, pecadores, pecadoras. E aqui, padre, tem uma coisa bonita. Às vezes há uma certa tendência a compreender o sacramento da penitência, ou o sacramento da conversão, se quisermos, né? Como uma espécie de peso, uma dificuldade, algo que constrange. Ora, a santidade de Deus ser reconhecida, o louvor de Deus ser reconhecido como algo que nos é próprio, poder participar da misericórdia divina, eu creio que isso deveria ser para todos nós um motivo de grande alegria. Exatamente, né? Então realmente, a penitência, o sacramento da conversão,
como possibilidade de experimentar essa alegria que não vem de nós mesmos. É verdade. Vem de... Eu acho que é muito importante saber, a confissão é uma libertação, né? Não é um medo, uma vergonha, não. É uma libertação profunda. E o Santuário Nacional, todo santo dia, meu Deus, de manhã e à tarde, estão os nossos compadres sentadinhos ali, prontos para acolher o nosso povo, né? Mas o senhor acentuou bem, confissão sem conversão é uma perda de tempo para o padre e para a pessoa. É essa conversão que faz com que eu queira me libertar por dentro, e quem me liberta por dentro é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque nós fazemos aqui no santuário tanto o atendimento pessoal, como nós fazemos também a celebração comunitária. E é interessante que tem para algum católico, ele acha que o sacramento é ele contar o pecado para o padre. Ele tem que contar o pecado, ele nem se converte, mas quer contar. É como se fosse acertar as contas para poder abrir outra dívida, né? Mas o valor sacramental, tanto da confissão pessoal como da confissão comunitária, elas equivalem, Dom Jaime? Existe uma disciplina por parte da instituição da igreja, né? A confissão, assim dita comunitária, ela faz parte da praxe penitencial, por assim dizer, da igreja. É reconhecida pela igreja como válida. Mas também, ao mesmo tempo, o penitente que participa de uma celebração comunitária com absolvição, e que sente no seu íntimo que traz algo grave, ele, depois de um período regular, normalmente um mês, deveria procurar o sacerdote para a confissão auricular. Nesse sentido, isto é a disciplina da igreja. É claro que a confissão comunitária tem, sim, seu valor, e eu creio que deve, inclusive, ser mais promovida entre nós. Por quê? O pecado tem sempre uma dimensão pessoal, é verdade. Mas o pecado também tem uma dimensão comunitária e, portanto, celebrar a fragilidade, reconhecer a necessidade da misericórdia, reconhecer a santidade de Deus em comunidade, no caso, na celebração comunitária, eu creio que seja algo mais do que bonito, é essencial. Mas diria mais uma coisa ainda, padre, existe também um pecado social. Sei. E reconhecer esse pecado também no âmbito da sociedade, sabendo que cada cidadão, cada cidadã é frágil, e que necessita, sim, da misericórdia e é chamado a reconhecer a santidade de Deus, é uma oportunidade, eu diria assim, muito mais ampla para compreender o que significa a necessidade de conversão. Exatamente, né? Eu acho que entra, inclusive, o que acontece muito conosco, Dom Jaime, é o momento em que a gente faz a pessoa refletir um pouco sobre a sua vida, é um momento de um aconselhamento que se pode dar à pessoa, né? É um momento de libertação, porque algumas trazem pesos que às vezes nem sequer estão ali na questão do pecado, mas são perturbações mais de ordem psicológicas da pessoa, né? Quer dizer, tudo isso, o mistério, a graça, a luz de Deus ajuda a iluminar a pessoa. Eu acho que tem sido sempre um momento de grande libertação, de grande paz para todas as pessoas, né? Mas sabendo valorizar tudo isso, porque eu tenho um pouco medo da pessoa que vem e diz assim, não, eu tenho que ir lá conversar com o padre. Vem, conversa, mas não tem nenhum sentimento de dizer, deixa melhorar, né? E hoje na campanha da fraternidade a gente sabe o que acontece, né? Um pecado como a falha de moradia num país imenso com tanto espaço é um pecado nosso, é um pecado de todos nós, né? Não é só do Estado, é do povo também, é de cada cristão. Social. É um pecado social. Eu gosto de recordar, e eu creio que devemos recordar, o Brasil é a 10ª economia do mundo. Olha. No entanto, a desigualdade que impera no seio da sociedade brasileira é um escândalo. É realmente uma realidade de pecado. E que, como povo, como nação, nós somos convidados a reconhecer e nos converter
a fim de que o bem comum possa ser o princípio que orienta e que sustenta, por assim dizer, a vida de todos. Infelizmente, nós temos alguns que têm tantos, né? Tanto. E uma imensa maioria que luta, que sua, que trabalha, que se dedica, por que não dizer que se sacrifica, e que às vezes, na intimidade, talvez, da família, do lar, se é que tem, chora a dificuldade que enfrenta no dia a dia. É verdade. É realmente uma situação que nos instiga a fazer e a trabalhar e a promover consciência para que todos tenham condições de vida melhor. E até porque a moradia é o lugar da intimidade, é o espaço da família, é o espaço, é o nosso espaço. É sim. Eu creio que isso é muito importante, né? Para nós é uma vergonha, com tanto espaço, não ter o espaço da moradia para todos, né? Por causa exatamente desse grande pecado social. Agora, Dom Jaime, um pontinho que é interessante, há muito católico, sabe? Que dizer, eu me confesso diretamente com Deus, eu não vou lá falar com o padre é homem que nem eu, não vou contar pecado para ele. E o danadinho passa anos a fio, né? Sem nunca se aproximar desse sacramento tão regenerador e que nos liberta tanto. O que o senhor diria para esse tipo de mentalidade, sabe? Quase que de vaidade espiritual de alguns católicos? Nós não somos deuses. E quem se considera, digamos assim, santo, que não necessita, que sente não necessitar a misericórdia de Deus, é alguém que, por assim dizer, fere, prevarica, se quisermos, né? Diante de Deus. Depois, junto com isso, padre, tem aquela outra situação, né, também, daquele que chega e diz assim, padre, eu não tenho pecado, não. É muito comum no confessionário, né? Eu não tenho pecado, não. Me recorda aquela cena do Evangelho, né? Eu não sou como aqueles outros, né? Né? Difícil isto. Depois, uma questão que talvez até saia um pouco do âmbito propriamente da celebração do sacramento. Eu creio que seja da nossa parte, enquanto clero, mas seja também por parte dos leigos, das nossas comunidades, se promovêssemos e celebrássemos melhor o próprio sacramento como tal. Certamente os consultórios de muitos psicólogos, psicanalistas e por aí adiante teriam uma freguesia, imagino, um pouco menor, né? Em alguns ambientes se diz que é o sacramento mais transcurado hoje da vida comunitária. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Isso. Todos nós buscamos a santidade. E o que significa santidade? Senão a participação na vida, se quisermos, daquele que é o santo. É verdade. Eu creio que isso é importante, viu? É exatamente isso, não dá para terceirizar a culpa, não dá para jogar sobre os outros. Então é tão bom que a gente tenha aquela humildade de dizer meia culpa, a responsabilidade é minha, né? E saber que Deus tem essa capacidade de nos abraçar a qualquer momento, nos reintegrar e nos fazer participar dessa comunhão de ser igreja, de estar bem unido, conectado com o nosso Senhor. Olha, muito obrigado, viu, por esse momento que a gente está roubando do seu tempo, esclarecendo para nós, porque é quaresma, gente, é tempo da gente participar um pouco mais da vida da igreja, é tempo da gente refazer diante de Deus a direção da nossa vida, a nossa conversão, o reino de Deus, né? E é tempo também da gente reconhecer todos nós, eu, você, o Papa, o Bispo, todos nós somos frágeis. E a melhor coisa é bater no peito e dizer, meia culpa, deixa eu acertar o caminho da vida. Querido Dom Jaime, muito obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado, padre. Uma saudação aos ouvintes e os que assistem à TV Aparecida, recordando ainda que quando fazemos uma confissão bem feita, uma celebração do sacramento realmente bem celebrada, Sim. vou usar essa expressão,
saímos, por assim dizer, daquele momento de celebração mais leves, mais alegres, com maior disposição. E há uma expressão do povo que é muito bonita, e aí encerramos, que diz assim: lavei a alma. E lavamos mesmo, viu? Muito obrigado, bom dia para o senhor, viu? E nós todos queremos nessa quaresma lavar a alma. Até a Dani que está aqui conosco, Dani. O que é que você tem para nos contar? O que é que vai acontecer agora? Sim, padre, agora o senhor imagina as crianças, né? Como ensinar isso para as crianças que têm dúvidas, né? Olha, escuta, mãe, o que é lavar a alma? O que é confissão? O que é o que é sacramento da confissão? Bom, são perguntas que precisam ser respondidas, né? E quem vai nos falar um pouquinho sobre isso agora é a catequista Girlene. Ela mandou um vídeo falando um pouco como ela trabalha a confissão com seus catequizandos. Vamos ver. Meu nome é Girlene Ramos, sou ministra da Eucaristia e catequista há 5 anos. Sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Lorena, comunidade São Domingos Sávio. Meus catequizandos, eles têm entre 9 e 10 anos. E para abordar esse tema, né, tão importante que é o sacramento da confissão, eu inicio explicando a eles que confessar-se é falar, é contar os seus pecados ao Padre, né, aquilo que magoou o coração de Deus, com sinceridade. Não é para ser um momento de medo, e sim um momento de experimentar o amor misericordioso de Deus. E para isso eu utilizo dinâmicas interativas, cartazes, jogos, histórias, momentos de espiritualidade e a partilha. E assim eu vou observando como houve a compreensão do encontro e vamos motivando também para os próximos encontros, né? E eu concluo dizendo a eles que na confissão, Deus, ele não nos acusa, ele nos abraça, nos acolhe e fala conosco, porque ele nos ama. Que maravilha, obrigada. Obrigada, e assim a gente vai aprendendo. Exatamente, cada né? vez mais, né? Eu acho que é muito importante esse acolhimento da criança com todo o carinho, né? Porque a criança realmente chega pra gente às vezes meio assustada. Ainda mais quando a avó e a mãe empurram, não vale a pena. Viu? Mas é sempre um momento, o contato pessoal, ele é muito gratificante. Porque passou o momento do susto, a criança já está sorrindo, está brincando, sabe? Sim. E ela percebe que o mundo não acabou por causa de uma confissão. Não, é aprender, né, gente? É aprender.